Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rosildo Bonfim, professor de Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as audiências telepresenciais. Vamos mostrar como deve atuar os advogados e as advogadas nesse novo sistema de audiência telepresencial, já que é muito diferente das audiências que nós costumávamos fazer no modelo presencial. Isto por quê? Porque o magistrado ele tem controle da sala virtual, mas não tem controle efetivamente do espaço físico real onde estão as partes e as testemunhas. Então, minha conversa de hoje é com você, advogado, com você, advogada, dando dicas de como será o teu novo comportamento a partir das audiências telepresenciais. Não precisam se preocupar, nós vamos gravar vários vídeos em série. Em cada vídeo nós vamos discutir um aspecto novo desta audiência telepresencial, ok? Vamos trabalhar, por exemplo, no vídeo de hoje, quais são os requerimentos que tu deves fazer em audiências telepresenciais e por quê. Vou explicar a você por quê. Numa audiência telepresencial, o magistrado tem o controle do ambiente virtual, mas não tem o controle do ambiente físico. Imagine nesse exato momento que você que está me vendo do outro lado da tela é um magistrado e vai me inquirir e eu sou a testemunha. Imagina o seguinte, se eu quiser efetivamente despistar o magistrado, eu posso, por exemplo, sair da frente da tela do computador. Quer ver um exemplo? Você vai me ver agora? Você consegue me perceber agora? Não. Imagina que isso fosse uma audiência neste momento. Eu saio do foco da tela e efetivamente posso, no momento que sair do foco da tela, entrar em contato com o meu advogado ou entrar em contato com outros atores que estão no espaço físico. Logo, nós temos que mudar nosso comportamento nas audiências, já que o magistrado não tem como verificar. Outra questão, mais uma vez, imagine que você é um magistrado e eu estou em depoimento testemunhal. Tu me fazes uma pergunta e eu me inclino levemente para a direita para verificar o que alguém está me apontando. Imagine que tu és um magistrado trabalhista e tu está me fazendo a seguinte inquirição. Eu pergunto ao depoente se ele consignava as horas extras no cartão de ponto. Eu não sei se eu digo sim ou não, imaginemos que eu esteja de má fé. Eu dou uma ligeira olhada para a esquerda e leio uma placa não e respondo para o magistrado não. Tu, advogado que está do outro lado, você não pode deixar isto passar despercebido. Alguma conduta você terá que fazer. Por quê? Porque o artigo 456 do Código de Processo Civil diz, por exemplo, que uma testemunha, ao depor, não pode uma testemunha ouvir o depoimento da outra. Como fazer isso se o magistrado não tem o controle do espaço físico e só do virtual? Tem, por exemplo, o artigo 485 que diz que uma parte, quando está depondo, não pode ouvir o depoimento da outra. Como controlar isso no espaço físico? E, por último, o artigo 487 que diz que uma testemunha, ao prestar depoimento, não pode ler texto algum. E este é mais grave. Vamos dar outro exemplo. Mais uma vez, imagine que do outro lado da tela, tu és o magistrado. E tu me fazes uma pergunta e eu sou a testemunha. Eu estou aqui do lado com o computador que está na minha frente e que tu não está percebendo enquanto magistrado do outro lado da tela. E eu posso ler, pegar informações para lhe responder, burlando o artigo 387. Pois é, meus amigos, pois é, advogados e advogadas, dicas para evitar isso ou minimizar que isso aconteça, que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Então vamos para a primeira dica que eu vou lhe passar. Como o magistrado não tem controle do espaço físico, você deve começar a audiência fazendo o seguinte requerimento ao magistrado. Você deve pedir ao magistrado que ele advirta a testemunha
e pergunte à testemunha se no ambiente físico que ela está, se há alguém ao redor dela, do lado direito, do lado esquerdo ou na frente dela, que possa influenciar na lisura do seu depoimento, já que o magistrado não tem como verificar isso no espaço físico. Então, este é o primeiro requerimento que tu deves fazer ao magistrado. Mas, professor, eu tenho uma dúvida. Eu entendi o que o senhor falou, mas como exatamente eu vou fazer esse requerimento ao juiz? Pois é, não é? As dúvidas sempre existem, porque a regra é, a gente sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. Eu vou lhe responder. Pegue papel e caneta, vocês aí, para escreverem, anotarem como deve ser feito este requerimento. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Excelência, preliminarmente eu queria fazer um requerimento a Vossa Excelência. Eu queria que Vossa Excelência intimasse ou advertisse a testemunha ou perguntasse à testemunha, Excelência, se há no ambiente físico alguém na sala presencial, física, que possa interferir na lisura do depoimento. Eu queria que Vossa Excelência, inclusive, informasse a parte que ela está em juízo e que ela tem que responder a verdade sob pena de cometer crime contra a administração da justiça, que se a parte falsear a verdade, ela estará em curso no artigo 342 do Código de Processo Civil, Excelência. Queria, inclusive, Excelência, que estas respostas fossem consignadas na ata de audiência, Excelência. Veja como é fácil. Foi difícil fazer o requerimento? Não, foi bem tranquilo fazer esse requerimento. E ele se faz necessário porque, embora isso não vá coibir 100%, mas já causa uma coercibilidade ou já causa uma intimidação para a parte ou para a testemunha não mentir. Um outro exemplo que pode também ser feito é solicitar que a parte dê um zoom em todo o ambiente físico para o próprio juiz atestar se não há ninguém no local físico que possa interferir na lisura da produção da prova oral. Então não há dificuldade em se proceder desta forma e digo advogados e advogadas que estão nos assistindo, isto terá que ser feito como mecanismo de minimizar os prejuízos na hora da produção da prova oral, ok? Professor, como que eu faço se o juiz indeferir esse meu pedido? Pois é, mais uma vez, não é? Você pode ter feito o pedido todo correto, certinho, mas o juiz, na hora, indefere o seu pleito e não quer fazer esta pergunta sobre alguns argumentos. Como você vai ponderar e criticar juridicamente esta decisão do juiz? Mais uma vez, eu vou pedir para você pegar papel e caneta, que eu vou te explicar como você deve se comportar em audiência mediante o indeferimento do seu requerimento pelo juiz. Excelência, eu protesto pelo indeferimento do meu requerimento, Excelência, e queria justificar e que consignasse em ata, Excelência, a justificativa do meu protesto. Excelência, o artigo 360, inciso 5º do processo civil, diz claramente que todos os requerimentos que os advogados fazem devem constar em ata de audiência. Eu não tenho dúvida, Excelência, que deferir ou não requerimento é competência do juízo. Mas também não tenho dúvida, Excelência, que fazer o requerimento e pedir que ele conste nos autos também é mérito da advocacia e não do juízo. Por isso, Excelência, eu vou reiterar o pedido para que sejam feitas as perguntas que eu fiz anteriormente a Vossa Excelência às testemunhas e vou justificar por quê, Excelência. Quando a gente pede este requerimento, é no sentido, Excelência, de preservar a lisura da prova oral que vai ser produzida aqui em prestígio ao próprio judiciário. Porque, muito provavelmente, Excelência, se a testemunha for dirigida por alguém na sala física, que Vossa Excelência não tem o controle, Vossa Excelência só tem o controle da sala virtual, muito provavelmente eu vou recorrer
em caso de improcedência da minha pretensão, anulando o processo, ferindo o princípio da celeridade, sendo toda atividade judiciária produzida neste momento inútil, contraproducente, porque tudo será anulado. E por isso, Excelência, eu reitero o meu pedido para que Vossa Excelência pergunte sim, à parte, se há alguém na sala presencial que possa comprometer a lisura da produção da prova oral e que isso seja consignada em ata de audiência, Excelência. Veja que não houve dificuldade alguma de você protestar. O que a gente tem que fazer sobremaneira nas audiências telepresenciais, abolir aquele comportamento que nós advogados tínhamos, que quando o juiz indeferia um requerimento nosso, a gente só falava protesto e consignava em ata apenas o protesto. Não, o protesto terá que vir precisamente nas audiências telepresenciais, acompanhadas da justificativa por que você está protestando contra o ato do juiz. Logo, não há dificuldade nisto e esta postura é essencial para preservar a lisura da produção da prova oral. Uma outra questão que também os advogados têm deixado passar despercebido, eu já assisti 2 audiências telepresenciais como ouvinte, é a inteireza e o controle da sala virtual. Nós sabemos que todos que participam da audiência virtual, todos estão na sala, embora cada um tenha um momento de falar, todos estão escutando a conversa que está se travando, o depoimento de todos. Então, veja, quando uma testemunha for instada a prestar o depoimento pessoal, tu tens que pedir, requerer ao juiz o seguinte, 2 pontos. Excelência, eu vou requerer a Vossa Excelência que retire da sala virtual, Excelência, as demais testemunhas para que a minha primeira testemunha preste depoimento. E faço isso, Excelência, porque o artigo 456 do Código de Processo Civil diz que uma testemunha não pode prestar depoimento na presença das demais, Excelência. Por isso que eu vou requerer. Veja como foi fácil fazer o segundo requerimento para a exclusão da sala de audiência virtual para aquelas testemunhas que ainda não depuseram, já que elas não podem estar presentes e como nas audiências virtuais a gente não está vendo a testemunha, isto pode ser esquecido. E se for esquecido, compromete a prova. Veja bem, quando eu trago essas observações e essas dicas para vocês, em momento nenhum eu estou presumindo má fé de partes, advogados e testemunhas. Isto é apenas uma medida preventiva para manter a lisura da prova que vai ser produzida nos autos, sobremaneira a prova oral. Então, em nenhum momento estar aqui presumindo má fé, até porque presume-se até se prove o contrário, que todos os atores da audiência atuam de boa fé. Mas, não obstante a presunção, há de se tomar medidas preventivas para preservar a lisura da prova. Afinal, esta é uma das funções dos advogados em audiência. Concluído isso, eu peço aos colegas, os advogados e advogadas que estão me assistindo, que prestigiem minhas redes sociais. Meu Facebook é Rosildo Bonfim, YouTuber Professor Rosildo Bonfim e Instagram Professor Rosildo Bonfim. Gostou do vídeo? Dá um like e sugere aos seus colegas para que possamos ver cada vez mais advogados tendo acesso a essas informações para poder fazer uma audiência de qualidade e preservando a lisura da produção da prova oral. Aguardo vocês até o próximo vídeo, com certeza!